E aí, gente, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai conversar sobre uma parada que tá tão grudada no nosso dia a dia que a gente mal para pensar no quão genial ela realmente é. E não estamos falando de uma matemática básica e chata, não. A gente está falando sobre um código incrivelmente elegante e universal que a humanidade criou para organizar e quantificar literalmente qualquer coisa ao nosso redor. Então preparem-se, porque nesta nossa aula a gente vai quebrar o código do sistema de numeração decimal e descobrir a mágica que existe por trás dos números que a gente usa todo santo dia. Aí eu faço uma pergunta para deixar a pulga atrás da orelha. Como é que só 10 símbolos conseguem dar conta de representar tudo no universo? Pensa nisso por um segundo. Dos grãos de areia numa praia até a distância entre duas galáxias. De uma fração minúscula de um segundo até a fortuna dos maiores bilionários do mundo. Tudo isso, absolutamente tudo, resolvido com a mesma pequena coleção de 10 símbolos. A eficiência disso é um absurdo de tão boa. Entender como essa engrenagem roda é meio que ganhar a chave para decifrar a nossa própria realidade. Bom, para a gente entender isso direito, nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, o sistema indo-árabe. 2, entendendo o valor posicional. 3, leitura e escrita. 4, o mundo dos decimais. E por fim, o item 5, como comparar números. Bora lá? Parte 1. O sistema indo-arábico. É tipo o alfabeto da matemática. Pensa comigo. Se para a gente falar e se comunicar precisamos de letras, a matemática também precisa do alfabeto estruturado dela, certo? E as regras desse nosso alfabeto matemático são diretas, mas mega poderosas. Primeiro, a gente tem exatos 10 símbolos, os nossos algarismos, do 0 ao 9. Segundo, é um sistema de base 10. O que isso quer dizer? Que a gente conta e faz agrupamentos sempre de 10 em 10. Terceiro, é um sistema posicional, ou seja, o lugar onde você bota o número dita o poder que ele tem. E quarto, a gente tem a nossa grande carta na manga, o zero. O zero foi uma revolução histórica, porque ele indica uma quantidade nula, uma casa vazia nos agrupamentos. É ele que deixa o sistema rodar liso, sem que tudo desmorone. Parte 2, entendendo o valor posicional. Essa aqui é com certeza a regra de ouro do código. O valor posicional é o verdadeiro motor da coisa toda. Em uns sistemas bem mais antigos, um símbolo valia a mesma coisa não importa onde você desenhasse ele. Aqui não. Aqui, o lugar onde o dígito está sentado muda tudo. Imagina o número 26. O algarismo 2 ocupa a ordem das dezenas, certo? Então ele vale 2 vezes 10, ou seja, 20 unidades. Agora, pega o número 263. Opa, o mesmíssimo símbolo 2 foi empurrado uma casa para a esquerda. Ele caiu na ordem das centenas. Do nada, o valor dele virou 2 vezes 100, 200 unidades. É o mesmo desenho, o mesmo símbolo, mas com um peso 10 vezes maior, pura e simplesmente por causa do lugar onde ele estacionou. A gente pode abrir e dissecar a anatomia de um número inteiro de um jeito bem legal usando o que a gente chama de quadro de ordens. Vamos pegar um número 8.594 e escanear ele da direita para a esquerda. A primeira ordem ali dá para a gente 4 unidades simples. A segunda ordem tem um 9, que são 9 dezenas, ou 90 unidades. Na terceira ordem, o 5 vale 5 centenas, 500 unidades. E lá na quarta ordem, o 8 ganha o peso gigante de 8 unidades de milhar, virando 8.000 unidades. Então tudo tem seu lugarzinho certo, e todo lugar traz junto o seu multiplicador de base 10. Parte 3, leitura e escrita, ou seja, a sintaxe dos números. Bom, a gente já entendeu a teoria de que a posição define o valor, né? Mas e na prática? Como é que a gente extrai isso verbalmente? Porque imagina só, você dá de cara com uma sequência gigante de dígitos, tipo um telefone de 10 números, tudo grudado. O cérebro dá até um tilt na primeira olhada. É número demais. Para falar isso aí sem gaguejar, a gente não pode chutar. A gente precisa de um macetinho mental, um algoritmo bem organizadinho. E a boa notícia é que esse truque tem só 3 passos. Passo 1, começa sempre lá pela direita e vai separando os algarismos em grupinhos de 3. Cada grupinho desse a gente chama de classe. Passo 2, você lê o número que está ali dentro daquele grupinho como se ele estivesse sozinho. E o passo 3 é só colar o sobrenome dessa classe no final, que pode ser bilhões, milhões ou mil. Se a gente aplicar isso naquele monstro numérico que a gente acabou de pensar, fica moleza 6.283.104.640. A estrutura do código cria a ordem onde parecia ter um baita caos. Parte 4. O mundo dos decimais. Indo além dos números inteiros. Olha só, até aqui a gente estava vivendo no mundo dos inteiros absolutos, mas convenhamos, o mundo real quase nunca é perfeito e inteiro assim. Para a gente conseguir medir aquelas coisas quebradinhas, fracionadas, a gente precisa de uma fronteira. E no nosso sistema, esse muro é representado por uma coisinha muito famosa,
a vírgula. A vírgula é o separador absoluto. Tudo que fica para a esquerda dela é sólido, é inteiro. E tudo que cai para a direita dela é fracionado, é a parte decimão. E o que acontece depois da vírgula? A mágica do valor posicional continua, só que agora ela vai diminuindo, se dividindo por 10 a cada passo para a direita. A primeira casinha ali depois da vírgula são os décimos, a segunda, os centésimos e a terceira, os milésimos. Então, se a gente bate o olho num número como 2,49, a gente já sabe de cara, temos 2 inteiros, 4 décimos e 9 centésimos. Simples assim. E o mais fascinante é que isso não é só teoria de lousa, gente. Essa é literalmente a matemática do supermercado. A gente esbarra nesses decimais toda hora quando lida com grana ou com peso. Aquele pacote de arroz na prateleira ou pedaço de queijo que você pesa na balança da padaria, tudo isso depende dos decimais para dar a medida cravada em centavos, quilos ou gramas. Um númerozinho deslocado lá nos centésimos significa que você vai pagar o preço errado ou levar o peso errado para casa. Parte 5. Como comparar números. É hora de colocar esse código na balança. Beleza, a gente já sabe ler o código para a esquerda, lá na casa dos bilhões, e sabe ler para a direita, na casa dos milésimos. Falta só uma habilidade: comparar valores e dizer de fato quem manda mais, qual número é maior. Pensa nesse dilema. Entre 2,25 e 2,75, quem ganha? À primeira vista, os dois começam com o número 2. Os dois têm 3 dígitos, mas tem um método infalível para matar essa charada. O segredo é você escanear os números da esquerda para a direita como se fosse um computador lendo um código de barras. Passo 1. Olha a parte inteira. Os dois têm o número 2, então deu empate. Passo 2. Pula a vírgula e compara a próxima casa, os décimos. De um lado a gente tem 2 décimos e do outro a gente tem 7 décimos. Pronto, a briga acabou aqui. O 2,75 é o grande vencedor, porque 7 décimos valem mais que 2 décimos, e não importa de jeito nenhum o que vem depois na fila. Só que, e aqui é o ponto crucial de hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com uma armadilha clássica. Compara na cabeça 12,3 com 12,03. Nosso cérebro vê o 0,3 e o 3 e já quer se confundir todo. Mas calma, escaneia comigo. A parte inteira é igual a 12, só que na casa vital dos décimos, logo depois da vírgula, o primeiro número tem um baita 3. Já o segundo número tem um 0 ali, uma casa vazia. Gente, 3 décimos é a mesma coisa que 30 centésimos. Ou seja, 12,3 é expressivamente maior, porque ele carrega muito mais peso logo ali na primeira casa decimal. Faz todo sentido, né? Bom, chegando ao fim desse nosso papo, vale a pena resgatar essa frase genial que resume tudo. Com apenas estes 10 símbolos, pode-se escrever qualquer número natural, por maior que seja. A economia e a pureza desse sistema decimal são conquistas absurdas da nossa civilização. Com uma caixinha de só 10 algarismos e regrinhas rígidas de onde colocar cada um, a gente destrancou um poder infinito para calcular distâncias astronômicas e medidas microscópicas com a mesma facilidade. Com certeza. O triunfo da ordem em cima da bagunça. O valor de uma coisa não está só naquilo que ela é sozinha, mas exatamente em onde ela se encaixa no esquema todo. E para fechar, deixo essa reflexão para vocês. Se só mudar uma coisinha de posição já muda radicalmente o valor e o significado na matemática, onde mais nas nossas vidas a estrutura e a posição determinam o impacto das coisas? Fica a provocação. Continue observando os números ao redor e até a nossa próxima aula.